Bom, vamos direto ao assunto, porque o tema dessa nossa explicação de hoje tem o poder de virar a vida financeira e pessoal de muita gente de cabeça para baixo, da noite para o dia. Uma união estável pode ser reconhecida pela justiça, mesmo sem a pessoa fazer a menor ideia de que estava em uma. Pensa na quantidade de casais que namoram há anos, moram juntos, dividem as contas da casa, compram móveis, adotam um cachorro, tudo isso construindo uma rotina super sólida. Só que detalhe, sem nunca assinar um único papel. Sem pisar num cartório. Para muita gente, isso é só um namoro sério, certo? Pois é, e é exatamente aí que mora um perigo invisível gigantesco. E isso leva a gente para aquela grande dúvida. Afinal, um namoro longo pode, do nada, virar um casamento de surpresa na justiça? E a resposta mais direta possível é sim, com certeza. Rola um mal-entendido enorme na sociedade de que, para estar numa união com validade legal, precisa daquela cerimônia tradicional ou pelo menos de um documento com firma reconhecida. Muita gente acha que sem o papel assinado o relacionamento é totalmente livre de amarras jurídicas, mas a realidade documentada nos tribunais, e mais especificamente pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça, mostra o oposto. A vida real, aquela de dividir o boleto da internet e a compra do mês, cria vínculos que a lei enxerga de um jeito completamente diferente da intenção inicial do casal que estava só deixando a vida levar. Olha só o tamanho do abismo entre essas duas visões. De um lado, tem o casal vivendo a relação achando que é apenas um namoro sem papel. Do outro lado, temos a visão da nossa Corte Máxima para assuntos não constitucionais no Brasil, batendo o martelo e dizendo: isso é uma união estável. A justiça, convenhamos, não está nem aí para os rótulos informais que as pessoas dão para os próprios relacionamentos. E o detalhe mais chocante dessa decisão do STJ é que a união pode ser reconhecida judicialmente, mesmo que uma das partes jure de pés juntos que era só um namoro. A intenção individual de manter o status de namorados perde totalmente a força quando a realidade dos fatos mostra outra história para o juiz. Mas quais são as regras do jogo, então? O STJ usa 4 pilares bem definidos para caracterizar essa união. Primeiro, a convivência precisa ser pública, ou seja, não é um relacionamento escondido, a sociedade, os amigos e a família enxergam as pessoas como um casal. Segundo, tem que ser contínua, nada daquela história de terminar na sexta e voltar na segunda, tem que ter estabilidade no convívio. Terceiro, duradoura. E quarto, que é o ponto mais complexo de todos, a intenção de constituir família. E calma, constituir família não quer dizer obrigatoriamente ter filhos, tá? É sobre ter um projeto de vida em comum, um apoio mútuo, agir realmente como se fosse uma entidade familiar. Se a relação preenche esses elementos, pronto, a união nasce dos fatos, da rotina, e não de um carimbo do cartório. E aí a gente para e pensa, mas como isso é possível? Como é que o tribunal consegue provar a existência de uma união estável se não tem nenhum acordo formal escrito e às vezes nem mesmo os dois concordam sobre o que eles eram? É muito fascinante ver como a justiça transforma o dia a dia, a rotina banal, em prova concreta e legal. Na prática dos tribunais de hoje, o rastro que um relacionamento deixa é enorme. Passo 1. Morar junto por anos. Esse é sem dúvida o indício mais clássico de todos. Passo 2. Dividir despesas. A conta de luz no nome de um, o aluguel no nome do outro, transferências para pagar o supermercado, tudo isso cria um rastro financeiro inegável de união. Passo 3, as testemunhas. O que os amigos e a família dizem tem um peso absurdo na decisão. Se o círculo social via as pessoas agindo como marido e mulher, isso conta muitos pontos. E o passo 4, que é a cara do mundo moderno, as redes sociais. Aquelas fotos de viagens e família, declarações enormes no feed, status de relacionamento, tudo isso vira prova processual. E só para reforçar, não precisa da concordância dos dois para a justiça reconhecer a união. Basta que essas provas do dia a dia existam. Então, o que tudo isso significa na vida real? Vamos entender as consequências exatas desse reconhecimento quando a caneta do juiz assina a sentença. O maior baque dessa história toda é o elemento surpresa. Tem gente que só descobre o status legal do relacionamento quando recebe a notificação de um oficial de justiça batendo na porta. Imagina a cena. A relação termina, a pessoa segue a vida achando que foi só um fim de namoro e, do nada, toma uma rasteira financeira. Primeira consequência, partilha de bens. O ex-parceiro pode entrar na justiça exigindo metade de tudo que foi adquirido durante aquele período. Aquele carro financiado ou o apartamento comprado podem entrar na divisão. Segunda consequência, pensão alimentícia. Dependendo da dependência financeira que rolou nesses anos, o juiz pode fixar uma pensão após o término. E a terceira, que é pesadíssima, o direito à herança. Em caso de falecimento de um dos dois, o sobrevivente pode ter direito sobre os bens, mudando toda a linha de sucessão da família. É um peso jurídico gigantesco que nasce do simples ato de dividir a mesma casa. E para deixar isso gravado na pedra,
O STJ tem uma frase que resume perfeitamente todo o cenário da nossa análise. Eles afirmam o seguinte: a união estável não depende de documento, cartório ou cerimônia para existir juridicamente. É exatamente isso. O direito brasileiro coloca o afeto e a convivência real acima de qualquer formalidade. Se os elementos da união estão ali na prática, ela existe no mundo jurídico e ponto final. É uma regra criada para proteger as pessoas em relações de longa data, mas que acaba virando uma baita armadilha judicial para quem não deixa as coisas às claras. E como é que a gente se protege de um susto desses? A resposta é simples: prevenção. Sem planejamento e sem orientação jurídica adequada, qualquer namoro de longo prazo com convivência pode parar na justiça. A ferramenta de proteção que os especialistas mais indicam, justamente por causa dessas decisões, é o famoso contrato de namoro. É um documento onde o casal declara de forma super clara que existe sim um relacionamento, mas que não há, naquele momento, intenção nenhuma de constituir família ou de formar uma união estável. É a melhor forma de colocar os pingos nos is. O que deixa uma reflexão final e até meio provocativa para a gente pensar. Olhando para a própria rotina e para os boletos divididos, será que aquela fase de namoro longo já não cruzou a linha legal sem ninguém perceber? No fim das contas, ter a informação certa é o melhor jeito de blindar o futuro e evitar surpresas no tribunal. Se essa nossa explicação clareou a mente e mostrou como a justiça opera de verdade, deem uma força para o nosso trabalho. É super importante seguir o canal Legalmente Claro Oficial para não perder nenhuma das nossas próximas análises detalhadas. Aproveita também para curtir o vídeo agora mesmo, porque isso faz a informação chegar em quem realmente precisa saber disso. E claro, desce aí e deixa um comentário. A gente quer muito saber a opinião de todo mundo sobre essa postura da justiça. Um grande abraço e até a próxima explicação.